me chamo Marcele. Hoje nós vamos falar de um tema que pode interessar tanto aos homens quanto as mulheres. A gente vai falar justamente da diferença entre os dois sexos, o feminino e o masculino. Muitas vezes a sociedade tenta igualar os dois sexos, como se um fosse inferior ao outro, e a gente achou bem pertinente trazer esse tema à tona, né? Sim, uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente é que, de fato, existem diferenças entre o homem e a mulher. E hoje a gente vê muitos movimentos que trazem essa diferença de homem e mulher como se não fosse verdade, fosse uma invenção patriarcal da sociedade, mas as diferenças existem, elas estão presentes, elas são físicas, são psicológicas, são psíquicas, espirituais. Exatamente. Então, muitas vezes a sociedade tenta igualar esses sexos e colocando como se um realmente fosse pior que o outro ou melhor que o outro, né? A gente não está dizendo aqui que não deve existir uma igualdade de direitos, ela deve existir, ela é legítima, homem e mulher têm que ter direitos e deveres iguais. E também a dignidade da pessoa humana, tanto homem quanto mulher, isso é muito bom aos olhos de Deus, né? E os dois são dignos, né? Só que cada um tem um papel dentro da sociedade. Deus criou assim, e isso é algo bom. Por isso existem as diferenças entre o homem e a mulher. As características físicas, espirituais, psicológicas, como a gente vai ver, são diferentes, criadas por Deus e feitas para que a sociedade ande em harmonia. Então vamos lá. Primeira diferença, a diferença física, que é algo mais óbvio, né? O homem normalmente ele é maior, mais forte que a mulher, principalmente devido à testosterona que ele recebe depois da puberdade e também as genitais, claro, e o funcionamento do próprio cérebro é diferente do homem e da mulher. Sim, existem algumas diferenças. Por exemplo, a área de Broca na mulher, que é a área que produz a linguagem, é um pouco maior que a do homem. Ou seja, as mulheres tendem a produzir mais linguagem, a falar mais. E existe também no cérebro a área de Wernicke, que é uma área responsável pela compreensão sonora. Então, a mulher, ela capta mais informações verbais do que o homem, tem mais facilidade para isso, né? Ou seja, essa parte da comunicação é mais desenvolvida em média na mulher do que no homem. Então, é bom a gente entender essas diferenças para aprender a lidar um com o outro. Exatamente. Então, por exemplo, você vai virar para o seu irmão que viajou para um lugar muito legal, uma semana viajando, e vai perguntar: fulano, como é que foi a sua viagem? Me conta tudo. Ele vai virar e vai falar: legal, bom. Ele não prolonga o assunto, né? Geralmente a mulher quer saber mais, a mulher quer detalhes, a mulher quer lembrar como foi, como estava lá no ambiente, as pessoas que estavam com ele, enfim. Mas o homem geralmente ele fala menos, né? Ele tende a dar menos detalhes, né? Então homens, quando as mulheres te perguntarem, tentem desenvolver um pouquinho mais, entendeu? E desenvolver um pouquinho mais não é mudar de legal para muito legal, tá bom? Não é nenhum motivo pessoal, é porque o homem simplesmente ele fala um pouco menos mesmo. Isso é um pouco da natureza dele. O que a gente está dizendo aqui a respeito da diferença entre o homem e a mulher não quer dizer que é uma regra fechada, todos os homens são assim e todas as mulheres são assim. Lógico que não. Existem exceções. Nós estamos falando num geral, na regra da maioria, ok? Então nós vamos para a segunda diferença, que é a diferença geral no dia a dia, né? Como o homem e a mulher funcionam no dia a dia. A mulher, por exemplo, tem muito mais facilidade em lidar com multitarefas, diferente do homem que normalmente ele consegue focar mais em apenas uma coisa. E só para deixar uma coisa clara, o nosso cérebro, ele consegue fazer apenas uma coisa ao mesmo tempo. Não estou falando que o cérebro da mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, mas que ela consegue alternar entre as coisas muito rapidamente, de tal forma que dá a impressão de que ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso vem desde lá quando a gente era homem primitivo ainda, né? A mulher, ela ficava em casa, tinha que dar conta de cuidar das crianças, arrumar a casa, fazer a comida, olhar se nenhum animal estava chegando perto daquelas crianças, né? Cuidar mesmo para que várias coisas funcionassem, né? Isso, era uma questão de sobrevivência e com a evolução o cérebro dela se desenvolveu mais dessa forma, né? E outra questão também, a famosa caixa do nada, por exemplo, né? O homem normalmente quando ele chega em casa, ele quer entrar naquela caixa do nada, a caixa do vazio. Ele quer simplesmente, às vezes, sentar no sofá,
Às vezes ele não precisa nem ver TV, às vezes ele só está passando o canal, mas é aquele momento para ele conseguir desestressar, desligar, entendeu? Relaxar, tirar os problemas de fora. Isso normalmente todo homem tem. E mulheres, por favor, entendam esse momento às vezes que ele precisa. E homens, entendam que o casamento, o relacionamento entre homem e mulher também é sacrifício. Vão existir dias que você vai precisar abrir mão das suas necessidades, abrir mão às vezes da sua caixa do nada, para atender as necessidades da sua família, às vezes algo mais urgente. Assim, requer um sacrifício nosso também, muitas vezes. Exatamente. E agora a gente vai entrar então no terceiro ponto, na terceira diferença entre homem e mulher, que é a questão da visão. A mulher tem uma visão lateral mais ampliada, a gente consegue ver lateralmente por um espaço maior do que os homens. Essa visão periférica é maior na mulher. O homem, ele já tem uma visão mais tunelar, uma visão mais focada, vamos botar assim. Ele olha mais longe, tem um foco menor do que esse foco da mulher. Isso voltando lá no homem primitivo, né? Principalmente porque ele tinha que caçar, então ele tinha que ver aquele animal se mexendo de longe, conseguir lançar uma flecha, conseguir lançar uma lança, né? E para capturar esse animal. Então, isso reflete em nós hoje no dia a dia. Por exemplo, o homem vai lá na geladeira procurar manteiga. Ele olha e não acha. Aí vem a mulher, chega, 3 segundos ela acha a manteiga e ainda reclama que às vezes o homem não procurou. Mas não é isso. O homem, para ele conseguir achar a manteiga na geladeira, ele tem que olhar, passar olhando quase toda a manteiga. É mais difícil ele localizar. Agora a mulher não, ela já olha, pá, olha tudo de uma vez e consegue achar com mais facilidade, né? Exatamente. Então agora a gente entra no quarto ponto, quarta diferença entre homem e mulher, que é a noção espacial. Isso, e continuando com aquela ideia, né, que o homem tinha que caçar, ele tinha que ver esse animal em movimento e na hora que ele ia lançar a flecha ou a lança, ele tinha que calcular a movimentação do animal, onde ele ia estar na hora que ele ia chegar. Ou seja, isso com o tempo acabou se desenvolvendo mais no homem, isso é algo natural. Então por isso que hoje normalmente em média o homem tem mais facilidade às vezes para se localizar no mapa, ele tem mais facilidade em pensar objetos tridimensionais, rotação de objetos tridimensionais, ou por exemplo, se alguma coisa vai encaixar em tal espaço ou não. Isso faz parte do funcionamento do cérebro do homem e da mulher, que é diferente por conta da evolução, por conta da criação de Deus, né? Então, quinta diferença é a localização, né? A mulher tem mais dificuldade nessa questão de mapa, por exemplo. Eu sou uma dessas pessoas. O Henrique fala, olha esse mapa aqui no GPS e me ajuda a chegar nesse lugar. Eu tenho bastante dificuldade, assim, porque eu não sei para onde tá indo. Eu sei o que é direita e esquerda, mas parece que às vezes dá um branco, principalmente em momentos mais que a gente precisa de mais agilidade, né? Principalmente nessa rotação do mapa. Se o mapa ele não estiver de frente com você, às vezes ele estiver rotacionado, é mais difícil fazer essa conversão, mas isso é algo natural, isso faz parte do ser, né? Faz parte das diferenças. E as diferenças entre homens e mulheres foram algo criado por Deus, né? Então é algo bom. E elas fazem com que a sociedade funcione de uma forma harmoniosa, porque o que falta no homem tem na mulher e o que falta na mulher tem no homem, ou seja, eles se complementam, né? Isso nos remete até em Gênesis, né? Quando Deus tirou a costela de Adão para criar a mulher, é como se essa costela estivesse voltando para Adão, né? E eles se complementando, eles se formando um só novamente, né? O homem e a mulher se tornam um. Isso, no casamento, né? Então, trazendo para essa dimensão familiar, o homem, ele é protagonista no trabalho. A mulher, ela é protagonista no lar. Ou seja, não quer dizer que a mulher não possa trabalhar. Ela pode, se isso é necessário para a família, para a harmonia da família, para a economia da família, isso é algo bom. Mas ela é a responsável nas tarefas domésticas, no cuidado com os filhos, enquanto o homem é responsável economicamente por aquela família, né? Isso, só para deixar isso bem claro, não quer dizer que um não vai apoiar o outro. A gente está falando de protagonismo, de quem que é o responsável principal. Então, assim, é claro, às vezes pode existir uma situação que você na sua casa, você está desempregado e a sua mulher está sustentando a família. Isso acontece, principalmente no Brasil hoje, do jeito que está, né? Existem muitas famílias nessa situação.
Mas o que a gente fala é, homem, tome o seu protagonismo. O homem não deve chegar e falar, não, minha mulher está trabalhando, vou sossegar aqui, entendeu? Não, você tem que se acomodar, você tem que correr atrás. E homens também, vocês devem apoiar nas tarefas domésticas, não é porque ela é protagonista que vocês também não são responsáveis. A gente está falando só de quem seria o líder nessa questão, né? Exatamente. E existe uma passagem em Efésios 5, 24 a 25, que diz assim: como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso, e quando a gente fala submissa, submissa vem de submissão. É como se a mulher fosse uma chave fundamental na família para fazer aquela base, para fazer aquela estrutura para suportar o homem, né, de assim como sacerdote da casa, poder estar levando, estruturando toda a sua família. Isso, a mulher é um suporte para esse homem, né, para fazer com que essa família também funcione de uma maneira harmoniosa. E por outro lado, o homem tem que amar a sua esposa acima de tudo, igual a Cristo amou a igreja, né? E como é que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela. Sim. Então, homem, seja homem, pegue o propósito mesmo, pegue a palavra de Deus e cumpra na prática. Dê a sua vida pela sua esposa. E não é só sua vida, vai chegar um assaltante, pegar uma arma e eu vou entrar na frente dela e morrer. Não, isso às vezes pode ser até simples, né? É dar a vida em todos os momentos, dar a vida para fazer ela feliz, dar a vida para fazer ela uma mulher completa, uma mulher realizada, é se mortificar, é morrer dentro de você os seus desejos e fazê-la feliz. Isso é o verdadeiro amor, isso é a verdadeira missão que Deus dá a nós homens. E os dois devem colocar Cristo, né, em primeiro lugar. Então a mulher deve estar em segundo lugar para o homem, né? E primeiro é Cristo. Mas que a mulher também saiba ser submissa a esse esposo, fazer morrer também dentro de si aqueles desejos, aquelas vontades que muitas vezes não vão fazer bem para a família, ou que são próprios de um egoísmo dela, de algo que ela quer só para si. Então que a gente tenha essa consciência, né, de abrir mão do que a gente deseja, quer, precisa pelo outro, pela felicidade do outro, pela felicidade da família. E uma coisa muito interessante que a gente viu num vídeo do Padre Paulo Ricardo, né? Citando aí um padre que a gente gosta muito de acompanhar, que ele diz o seguinte, que ir contra as diferenças entre o homem e a mulher, tentar igualar os dois sexos, é ir contra o próprio Criador. Foi ele quem criou assim, foi ele quem quis que fosse assim, homens e mulheres diferentes, complementares, um ajudando o outro na sociedade, na família, enfim, todos os âmbitos. Então, que a gente não vá contra o Criador, né? Que ele é quem fez tudo da maneira mais perfeita para funcionar de um jeito harmônico, né? Isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, até mais. Tchau.